Os comunistas, que também fizeram parte da trajetória da CUT, até hoje estão com a gente na luta aí também. Essa mistura que deu a CUT, ela fez com que o congresso da CUT 83 ele fosse muito plural, ele fosse muito amplo e muito aberto. Mas sai uma dúvida, o Paulo já falou um pouco aqui da trajetória, a CUT ia se consolidar ou não com essa diversidade que ela tinha. Tinha gente que achava que não, que o caminho era fortalecer o partido. Outros achavam que não, que o caminho era fortalecer a central. Essa discussão até hoje ainda continua. Mas veio o congresso, o primeiro congresso da CUT foi em 84. Nós não contamos o de fundação como o primeiro. Era o de fundação, se conta o de 84. 84 havia um fato novo no Brasil, as eleições diretas. E aí a CUT se une em prol das eleições diretas. Foram grandes manifestações nas eleições diretas. Perdemos, não veio a eleição, veio o governo Sarney. E a CUT se volta para articular as oposições. Eu sou chamado pelo companheiro Vicentino, companheiro Janjão do Recife, João Paulo, que depois foi prefeito no Recife, e o Lula. Disseram, olha, tem que fazer um grupo de metalúrgicos para vir para São Paulo, pegar gente do Brasil inteiro para disputar a eleição do sindicato com Joaquinzão. Eu fiz parte desse grupo. Várias pessoas do Brasil inteiro fomos para São Paulo. Eu passei a coordenar nacionalmente a Juventude Operária Católica. Coordenei a JOC por vários anos, até 89, quando Lula perde a eleição. Na oposição metalúrgica, eu vivi o segundo congresso da CUT, que foi de 86. Esse congresso para mim é muito marcante por três motivos. Um, a eleição do Paulo no congresso de 86. O Paulo passa a vir para a executiva da CUT. Depois, houve um fato, Paulo, você vai lembrar, que isso me toca bastante, se me emocionar, vocês vão me desculpar, que é a morte de 11 companheiros do Pará. O ônibus, na volta deles para Belém, o ônibus vira e eles morrem. Eu estava no congresso, o Avelino me procura de noite para a gente ir em Governador Valadares identificar os mortos. E os vivos também, o Marquinho está aqui. Eu vi o Marquinho, cadê o Marquinho do PT? Está ali o Marquinho estava no ônibus. Eu identifiquei o Marquinho vivo. Toda vez que eu vejo o Marquinho, eu lembro dessa história. Porque não tinha telefone celular, como disse a Ana. Como é que a gente vai identificar quem morreu e quem não morreu? E eram ônibus da região sul, Maria do Carmo, do oeste do Pará, quase todos eles. Nós identificamos. Quando foi depois, teve uma plenária nacional da CUT. E aí o Avelino faz uma coisa que ficou na história da CUT, até hoje eu brigo por isso. Foi a chamada taxa solidária. Desde esse momento, com a emenda do Avelino Ganzi, todos os congressos da CUT, o rateio passa a ser dividido igualmente. Porque nós do Pará sempre éramos penalizados. Nossas viagens, como foi dito aqui pela UCI, eram longas, cansativas, e pagávamos mais caros para participar dos congressos. Com essa emenda do Avelino, que virou resolução na CUT, há uma taxa solidária para a participação de todos os congressos, e aí a participação se dá de forma igual. Veio 86, 87 a Constituinte, um papel decisivo na Constituinte, elegendo Lula o deputado federal com o maior número de votos no Brasil, e vem a mudança na legislação com a Constituição. Os servidores públicos, especialmente professores, passam a ter direito a sindicatos. Isso é um dado interessante. Isso muda a configuração do Congresso da CUT 88, acordado. Aquilo que o Paulo disse de bancários e metalúrgicos, ele muda de configuração. Entram os rurais com muita força e os professores do setor público. Então passa a ser um outro congresso em 88. Eu estava morando em São Paulo, na oposição, como falei. Chego em Minas Gerais o congresso, o maior congresso da classe trabalhadora do Brasil até hoje. 6.227.000 trabalhadores delegados no congresso no Mineirinho. Chego no congresso, o Avelino me procura. Ribamar, 6 milhões na base, 6 mil delegados, né? Representando 6 milhões. O Avelino me procura. Ribamar, tem um problema aqui no congresso. Qual é? Veio uma delegação de trabalhadores da floresta do norte do Brasil. Tinha meu primo Gatão, Bordalo, você conhece bem. O Gatão é meu primo. Isso. Mexia com o grupo do Chico Mendes de Seringueiro. Qual era o problema? A CUT não tinha estatuto. Tinha que ser feito o congresso de base e uma tese para participar do congresso. Nesse congresso, para mim, um dos mais emblemáticos, acho que todo militante deveria retomar essa história,
que é a famosa tese 10 da CUT, onde vai pautar o que somos hoje. Todo mundo discutia junto. E surge a discussão de se fazer os grupos de debate dentro do Congresso. E nesse Congresso surge o grupo do qual eu componho, que é a articulação sindical, ela se consolida aí, nesse Congresso. Qual era a discussão? O Chico tinha direito ou não de participar do Congresso? Porque ele não vinha de um sindicato tradicional. Ele vinha de um grupo de trabalhadores que misturavam categorias. Eu fui com o Avelino conversando com o nosso companheiro bancário, Livro Dutra. E surge a discussão, como é que faz? Disse, olha, quem libera é a plenária do Congresso. A Avelino me pede para fazer a fala, pedindo que o Chico fizesse a defesa. Eu cochichei no ouvido do Olívio, não vai para o debate. Um dos melhores oradores que eu vi na vida foi o Chico Mendes. Camisa aberta, cigarro na boca, calmo, sempre muito calmo. Agora, meu amigo, era um excelente orador, Chico Mendes. Aí o Chico vai fazer a fala. Ele mostra que eles fizeram uma outra tese que agregou a tese original do Congresso, que era a tese 10. Fizeram uma tese chamada a tese dos povos da floresta. Eles diziam na tese para os bancários que quem tomava conta dos bancários na Amazônia eram os seringueiros. Que a luta era uma luta de classe, não era uma luta de categoria. Então o Chico ele dá um outro patamar para a CUT. Uma pena que no final do ano acontece a tragédia que eu vou falar daqui, da morte do Chico. E a CUT avança nessa perspectiva. O Congresso de 88 ele define como prioridade a negociação coletiva. A CUT coloca como linha maior na sua ação sindical abrir mesa de negociação. E começa a surgir dezenas e centenas de convenções pelo Brasil, inclusive no setor privado e público, que era proibido, como falou o Paulo, em função da ditadura militar, ainda tinha seu arcabouço dentro da legislação brasileira. Veio o Congresso de 91, o PCdoB entra na CUT, em 91. Vicentinho também, logo depois, eleito também. Mas há um fato que eu queria destacar aqui, que é a Venise. Gente, a Venise é uma guerreira. Talvez ela não lembre que eu era muito moleque e dei muito trabalho para ela. A Venise fez parte da primeira comissão de mulheres da CUT, 1986. E hoje, a Secretaria de Mulheres, nacionalmente, se deve muito à companheira Venise. Inclusive, Venise, no Congresso Nacional, você foi citada, perguntaram por você agora, recentemente, no Congresso que a CUT realizou recentemente. Então, o Pará tem uma trajetória na CUT. Eu fiquei muito sentido, estava aqui comigo e a Vera nas composições da chapa da CUT recente. Pela primeira vez, não há abordá-lo na executiva da CUT, o trabalhador rural do Pará. Teve a Benil Gânsia, Luzia Fati e a Carmen. E hoje o Pará não teve mais essa discussão interna dos ramos que a CUT tomou nesse seu congresso. E aí segue a trajetória. Vem Vicentino, depois vem o Arthur, que foi citado aqui pelo Pedro, depois vem o João Felício, professor, depois o Wagner bancário e agora o Sérgio metalúrgico. Eu penso que a trajetória da CUT, ela se mantém num outro patamar, que é a discussão da classe trabalhadora internacional. Esse congresso que nós realizamos recente, ele teve 149 delegações internacionais do mundo inteiro. Então a CUT se consolida no mundo como sendo a quinta maior central do mundo, a maior da América Latina e a maior central do Brasil. E o Avelino falava isso para a gente sempre. Todo lugar que tiver organização de trabalhadores, lá vai estar presente a CUT. Eu queria deixar um abraço aqui da CUT Nacional, minha companheira Rosalina também, que está na CUT, foi eleita agora também, bancária, está uma mulher e o professor e a bancária, estamos à disposição de fazer essa luta. Eu vou estar acompanhando mais diretamente a Secretaria de Cultura, fui eleito para ser o secretário nacional adjunto de Cultura e coloco aí à disposição de todos. Me solidarizo aqui para finalizar com a luta dos companheiros urbanitários, gente. Essa questão da água é muito sério e é uma questão que atinge nós da Amazônia. É importante esse debate, tanto no parlamento aqui, como na nossa base, nas nossas categorias. Nós fizemos
Pedro, uma campanha na minha categoria, já finalizando, final da década de 90, que eu sou do setor privado. E muita exploração dos simples, o Bordalo nos ajudou bastante nessa trajetória toda com o Simples. A gente agradece muito a ele sempre. Que educação não é mercadoria, porque é uma exploração, o valor da hora-aula do professor com a mensalidade escolar. Essa campanha pegou no Brasil. Então a água não pode ser mercadoria. Nós não podemos olhar a água como sendo uma coisa banal, não vai acabar. Vai acabar sim. Nós precisamos estar juntos nessa luta e aqui me coloco à disposição dos humanitários, que for preciso, mobilizar, formar, educar e reivindicar. Isso é a CUT. Obrigado, Maria. Agradeço a todos e me coloco à disposição. Obrigado.